Ó, o resultadista aqui... Vamos falar do Galo. O resultadista aqui, porque eu sou resultadista. Ontem um cara mandou pra mim... Ó, e outra coisa, vocês vão lá no meu Instagram, me chamar, me xingar, falar merda, eu tô metendo bloco. Sem dó. Metendo bloco mesmo. Então o cara chega lá, ai, franga, Maria, ai, só fala merda. Eu vou lá, bloqueio. Porque na minha casa entra só quem eu... Tolerância zero. Tolerância zero. Isso aí. Então é o seguinte, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque eu sou resultadista. Então ontem não me interessa se o Atlético vai jogar bem ou mal. O Atlético jogou melhor ontem ou contra o Botafogo? Contra o Botafogo, não foi? E o que aconteceu contra o Botafogo? Perdeu. Então, empatou. É porque pra mim foi um gosto de derrota. Não queira tirar ponto, não. Levar gol no final. Então, eu sou resultadista. Ah, jogou um primor de jogo ontem? Não. E daí, dane-se. O time estava desfalcado, jogadores importantes. Importante, que é o que a gente tem que lamentar ali, obviamente, o Maicon, que é o cara que está carteando esse meio campo aí, né? Não vou lamentar a saída do Alonso, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Mas você pode lamentar, né, do Franco, que sempre é como titular ali no meio. Pode. Pero não, muchacho, mas pode. É um desfalque. Pode. É um desfalque. O Minda, né, como opção, pode. O Minda, o Casserra. Porque vocês viram depois do jogo que o próprio Reinier, não sei se foi do seu microfone, o Reinier falou, eu até fiquei... Eu fiquei até assustado, não sabia que ia jogar. Ele não falou isso? Falou. Ele não falou isso? Porque ele não estava esperando, porque foi no aquecimento que o Casserra machucou, né? Ele sentiu um incômodo do aquecimento. Então, aí ele também não vinha jogando, né? Não vinha. Aí você não teve o Casserra, não teve o Minda e tal. E aí, o Atlético vai lá, cara. Não, e teve o Reinier em campo. É o Reinier. Teve o Reinier em campo. O gol foi de quem? Cara. O gol foi do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que não era titular também. Né? Não, o mais grave pra mim é ter que jogar com o Aí reapareceu o Roman. Reapareceu o Roman. Sabe por que ele escalou o Roman? Porque o Eltinho pediu. Sabe quem reapareceu também? Tomás Pérez. O meu Schweinsteiger. O meu Schweinsteiger é muito bom. O meu Schweinsteiger jogou ontem. E o Atlético foi lá e brocou, cara. E dane-se o resto. Apesar do Reinier, né, Breno? É. Apesar do Reinier, o Atlético venceu. Aliás, a turma falou que o Reinier estava metendo o pé no galho. Ele falou que é mentira. Que não teve nada de festa de despedida e o cacete, não. Então... A festa foi só rotineira mesmo. É uma festa que faz uma vez por semana. Nós faz a nossa. Quando ele tá com folga. Ué. Só que a nossa é lá no Funny Night. Fala. Ô, HG, eu acho que a gente tem que analisar esse resultado do Atlético como muito importante, né? Pelo momento que o Atlético vivia, pela parada para a Copa, o Atlético se distanciar da zona de rebaixamento. Eu falei aqui, e o Elton até puxou minha orelha aqui, né? Há uns dias atrás, quando eu falei que o Atlético estava no lucro e que ele pararia ainda almejando a Libertadores. Ué, tá a 5 pontos do G5, Elton. Né? Então, quer dizer, isso ainda é plausível. Agora, com a parada, com os times mudando, com os times se reforçando, é claro que existe a possibilidade. O Atlético agora dá uma distanciada ali lá de baixo e agora começa a olhar lá para cima. Era importante voltar a vencer fora de casa, era importante a gente ver alguns jogadores, né, tendo mais minutagem, aparecendo. O HG falou muito bem do Ivan Roman, apesar que eu acho que o Ivan Roman não fez uma boa partida, né? Acho que ele foi inseguro. Cara, eu não acho que ele foi mal. Aquela bola cruzada que o Everson salvou a pele dele. Porque se aquela cara, bola o Everson que ele, salva a pele de todo mundo. Aquela bola cara. que ele inverte o jogo e o jogador do Vasco pega no meio de campo e entra com a bola e o Everson, ali, cara, se sai o gol, meu amigo. Mas ontem o Leandro também falhou. Tava perdido. Tudo bem, mas eu tô falando do caso do Ivan Roman, né? Então, assim, agora já o Thomas Pérez, eu acho que ele fez um jogo ali que é razoável para um jogador que, para mim, tem que ser reserva do Atlético. Agora, é nítido, né? Como o Atlético precisa de outras peças e como o Barba não confia em algumas. Porque quando você vê o Casserra não entrando, para mim, a opção teria que ser o Cauã Soares, Sim. que é o atacante. Sim. Aí ele busca o Renier, que há muito tempo nem estava entrando. Ok. 4 aí, jogos sem pisar. Aí é uma opção do treinador. Aí o Cauã Soares depois foi entrar só no final. Aí ele fez algumas mudanças, né? Aí entra a parte também da parte física. O Atlético precisava dessa parada, até para dar uma melhorada nessa questão física. Por quê? Bernardo e Vitor Hugo, cara, quando sai o time do Atlético, aí, cara, descrever um pouco o que poderia acontecer, o que foi contra o Corinthians, eu temi por isso. Porque quando tira os dois, o time dá uma recuada, aí o Vasco vai para cima, só que dessa vez o Vasco não teve competência. O Atlético até teve alguns contra-ataques, poderia ter matado o jogo, mas a questão física pesou. O Bernardo estava exausto, o Vitor Hugo estava exausto, aí você não tem peça de reposição. Então agora a questão é, parou, teve a pausa, o Atlético continua vivo na Copa do Brasil, continua vivo na Sul-Americana, continua vivo na busca do seu objetivo, que é uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro, e o Barba agora vai esperar reforço. E aí, HG,
estava lá no Rio de Janeiro e conversando com algumas pessoas do Atlético, imagino que você tem a mesma informação que eu tenho, que o Atlético vai contratar, o Atlético vai trazer um zagueiro, vai trazer um volante, vai trazer um jogador para disputar a posição com o Cassierra lá no ataque e vai trazer um atacante de beirada. Pelo menos essas quatro contratações estão sendo esperadas. Mas sem gastar. Paulo Brax não tem autorização para gastar. Para comprar jogador, não. Aí o torcedor vai falar, mas o que quer dizer isso? É aquela famosa oportunidade de mercado. Como a gente viu o Lodge, que veio para o Atlético, que você tem condição de estar pagando o salário do jogador, é tentar fazer um bem bolado ali, usar a criatividade, né, como já foram feitos algumas outras vezes no Atlético, para trazer reforços. Claro que aí o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha, mas será que vai conseguir grandes jogadores? Porque o Atlético precisa trazer jogador não para compor elenco, para poder chegar e resolver o problema como titulares. Mas a questão financeira do Atlético, a questão de como vai ser a janela é essa. Não vai haver investimento para a contratação no aspecto de comprar. Sim, em busca de situações dessa de oportunidade de mercado. Então, Breno. Deixa eu ouvir o Barba para você falar? Deixo. Vai ficar com raiva, não? Não, de jeito Então deixa eu só nenhum. falar aqui, Davi. Coloca o Barba aí, nunca critiquei. Coloca ele para falar aí. Sabemos das finanças do clube. Se vamos investir, se não vamos investir, espero que possamos contratar reforços para termos um segundo semestre forte. Precisamos de bons jogadores. Se for trazer por trazer, não vamos fazer isso. Mas, no meu lugar, o que conversamos sempre é como podemos contratar, como encontrar reforços, porque precisamos trazer jogadores. Senão, vai ser difícil conseguir atletas nas oportunidades de mercado. Porque se precisamos de 4 ou 5 jogadores, dificilmente vamos encontrar 4 ou 5 oportunidades. Bom, então peraí. Então, desculpa. Não, é pra você falar. É porque o Breno tinha falado e eu queria já ter entrado na hora que o Breno falou, porque o Breno estava falando a respeito dessas condições, dessas informações que ele recebeu, de que os investimentos do Atlético vão ser menores. Aí eu pergunto, qual o tamanho do apetite do Atlético? O que o Atlético quer para o restante da temporada? Porque a gente tem que fazer uma análise do elenco do Atlético nesse momento. E aí a gente tem que tirar alguns jogadores que já não jogam mais pelo Atlético, porque tem um peso também sobre o elenco. Quando a gente começa o ano, a gente olha para o elenco do Atlético e fala assim, é um elenco ok, um elenco interessante para um time que está sem dinheiro, é ok. Quando a gente falava que era um elenco ok, a gente falava de um time que tinha Scarpa, Júnior Alonso, Igor Gomes, Hulk, quem mais? Entre outros grandes jogadores que não estão sendo utilizados agora. Dudu, lembrei de mais um. Reinier, o que a gente pensava sobre o Reinier? Reinier vai ter uma pré-temporada, vai jogar o Campeonato Mineiro, vai encorpar mais, vai estar na sua melhor forma física e vai ajudar o Atlético. Eu falei agora 6 jogadores, que o Atlético não conta com esses atletas. O Reinier jogou ontem, mas eu não vejo ele com futuro no Atlético. Pelo menos foi isso que foi mostrado nos últimos 2 meses, quando o Reinier não participa dos jogos com a intensidade que deveria estar participando. E a entrega dele também não é a propícia. Aí, quando vem a informação de que o Atlético não vai investir, então o que você quer? Porque para mim, hoje, o que o Barba fez com esse elenco que foi diluído, foi derretido ao decorrer dos meses, ou dos últimos 2 ou 3 meses, foi digno de louvor. Porque ele conseguiu fazer esse Atlético se classificar independente da forma que foi. Se classificou na Copa do Brasil, se classificou como primeiro colocado da Sul-Americana, que o ano passado tinha dado mais vexames do que deu na atual, conseguiu se classificar em primeiro colocado e colocou esse time em 9º lugar na tabela de classificação. Quando eu pegava o elenco do ano passado, com as peças que eu acabei de citar, Hulk, Scarpa, Dudu, Reinier, Alonso, entre outros, eu olhava para esse time e eu imaginava, é para ficar em 9º mesmo. E esse time, sem esses caras, ficou em 9º. Então o Atlético precisa urgentemente entender o que ele quer da temporada. Se for para correr risco de rebaixamento, fica com essa turma. Porque se pensar algo além, precisa contratar e bem. Ô, Eltinho, com a informação do Galante, eu já tinha visto ontem nas redes sociais, eu tinha visto um corte da live do Galante falando sobre isso.
essa informação, por si só, já me preocupa. Sim. Porque o Atlético precisava fazer algo muito maior, pensando no segundo semestre. Porque esse elenco que está aí é de luta contra o rebaixamento. E o próprio treinador sabe e reconhece isso. E ele fala, jeito que fala. Ele chega e fala que nós precisamos de reforços qualificados em todas as posições. Sim. Cara, o Atlético precisa de um reforço para qualificar o elenco de verdade. Pelo menos na minha concepção. Na lateral direita, na zaga. Eu só vou ignorar a lateral esquerda porque eu acho que é um misto perfeito. É o Lodge com o Pacini. Mas precisa de lateral direita, zaga, volante, meia de criação, atacante, ponta e centroavante. Se a gente pensar, se o Atlético precisasse contratar um para cada posição, o Atlético precisaria contratar 6 jogadores. E olha que na zaga eu acho que precisa de 2. Eu também. Então aí nós estamos falando de 7 jogadores. Diante do que foi trazido e informado ao Galante, a minha preocupação é o Atlético não terá força o suficiente para brigar pelo título da Copa do Sul-Americana. Não terá força nem time o suficiente para brigar por uma Copa do Brasil ou para tentar uma classificação na próxima fase, na próxima edição da Libertadores. Então o Atlético será, em 2026, mais do que foi no ano passado. Mais do mesmo. Então, assim, essa é a perspectiva que eu tenho diante de tudo que está acontecendo. E fico preocupado com isso, obviamente. Só um outro detalhe, que também foi me passada a informação, porque a gente fica tratando muito de saída de jogadores, né? O Igor Gomes, ok, o Atlético já conversou com ele, que não há o interesse da renovação, mas o que me falaram é que o Dudu fica. Por que então que ele não é usado? Pois é, isso que eu questionei, o Elton. Eu questionei, mas o Dudu tá viajando e não tá colocando. Ainda me colocaram o seguinte, se ele não estivesse nos planos, ele não estaria viajando. Que isso é uma opção do Barba. Que o Barba que tem o entendimento de não colocá-lo. 5 jogos seguidos, não é um nem 2, não. Mas é 5 jogos seguidos do brasileiro. Porque nesse meio ele faz sentido. Mas jogou na Sul-Americana. Não desconfiando de você, pelo amor de Deus. Eu também acho. A pessoa que passou, o negócio é o seguinte. O Atlético fala que se o Dudu não estivesse nos planos, ele não viajaria. O Alonso não só viajava, como jogava. E já estava negociado. Já estava negociado. O Igor Gomes é a mesma coisa. O Igor Gomes também. Mas o Igor Gomes não joga. Não, mas ele estava viajando e poderia ser colocado. Ele estava lá ontem. Mas é só essa questão. Porque eu tive essa curiosidade de entender qual a situação do Dudu. Porque a gente sabe que o Dudu acabou de mudou de um apartamento para uma casa agora em Lagoa Santa, uma casa com um contrato de 1 ano, quer dizer, ele fala sempre nas entrevistas que ele tem contrato com o Atlético até o final de 2028, que ele quer ficar aqui, então fui entender do Atlético. E o que me passaram é que o Dudu permanece no Atlético, que essa questão dos 12 jogos é uma mera situação, vamos colocar assim, de coincidência. É uma mera coincidência. Eu não coloco na conta do Domingues, tá? Essas questões do Atlético. Também não. Tá? E eu coloco na conta do departamento de futebol, mais uma vez. Eu acho que a maior preocupação para o torcedor atleticano não é somente o fato da informação trazida pelo Galante de que o Atlético não vai fazer grandes investimentos. Alguém dentro do clube pode virar e falar: nós fomos capazes de ir ao mercado e sem fazer nenhum investimento, trouxemos hoje aquele que, na minha opinião, é o melhor jogador de linha do Atlético hoje, que é o Lodge. Tá, essa é uma ótima direção e perspectiva, mas o que eu temo e se a oportunidade de mercado for pelo caminho que já foi o Biel, por exemplo? Eu já falei, eu acho que este departamento do Atlético já me deu provas de eu ter o direito de não confiar nessa janela que o Atlético vai fazer agora no meio de ano, principalmente com recursos financeiros mais escassos. A gente viu investimentos acontecendo na primeira janela do Atlético, algumas situações foram importantes, inclusive essa que eu citei do Lodge. O Minda e o Cassierra ainda são jogadores que estão conseguindo começar a ajudar o Atlético agora, mas eu acho que do nível que foram feitos os investimentos, deveriam ser jogadores de um nível melhor. Isso não diz respeito dos jogadores, tá, gente? Isso para mim diz respeito de quem foi buscá-los. Então, e tem um detalhe, o Domingues merece esse questionamento feito pelo Breno e feito mais cedo pelo Elton. Se o Cassierra hoje não joga, quem tem que entrar é o Cauã, ponto. Não é o Renier. O Domingues merece outros questionamentos. Quem não gosta que ele jogue com 3 zagueiros, mas o que ele entregou, em termos de, falando o resultado unicamente, o Atlético hoje, um pouquinho mais à frente, ali do Z4, com um elenco que
já, para mim, está perecendo tem 3 anos e ainda foi enfraquecido por todos os nomes que o Elton citou, o copo não está cheio, não. O copo está quase transbordando. No caso dessa entrega do primeiro turno. O segundo turno, o segundo semestre, será muito mais cruel, serão menos jogos, não vai ter tantos intervalos também de jogos um para o outro. Só nesse retorno, o Atlético em 31 dias vai fazer 10 jogos. Então o período é agora. Então é bem preocupante porque não dá para se apostar, sabe? Não, tem outros times também que têm dificuldade. O campeonato não vai ficar nesse bololô que está agora. Vai ter o grupo que vai se afastar um pouquinho mais para perto do G6, vai ter o grupo que vai ficar mais ou menos onde está e vai ter o grupo que vai ficar mais perto do Z4. A definição é qual grupo o Atlético quer fazer parte. Posso dar um puxãozinho de orelha? Em mim? Não. No Atlético? Posso? Pode. Pode e deve. Pode, deixa eu só dizer uma coisa aqui. E aí, eu não estou vendo o chat não, porque eu não estou com o telefone na mão aqui não, mas aí alguém no chat deve estar dizendo assim, isto posto, se vocês estão dizendo tudo isso, mas aí eu olho para a tabela e vejo o Atlético acima do Cruzeiro e tal. Peraí, se nós formos olhar para isso e fazer uma comparação sempre com o Cruzeiro, sempre, a gente precisa então desconsiderar a folha e o trabalho do Coritiba, do Atlético Paranaense, porque você está comparando com o Cruzeiro e isto basta, então tudo bem. Quando a situação era bem pior, estava ali na zona, beirando a zona, então justifica tudo que nós falamos aqui, né? Não é que nós não somos da turma do quanto pior melhor, mas também não somos a boca paga, não é boca paga não, como é que fala? Boca de aluguel. Não somos a boquinha de aluguel, entendeu? Então, eu, por exemplo, minhas críticas, eu não tenho o menor constrangimento de elogiar, porque aqui no Brasil, é uma cultura nossa aqui do país, tá? Elogiar parece que é um rótulo de subserviente que você ganha. Isso. Quando você elogia qualquer coisa. Se eu elogio o trabalho, por exemplo, eu elogiei pra cacete 2 contratações que o Paulo Brax fez, cara. 2. Porque o Lodge foi uma baita de uma contratação. Como joga esse tal de Lodge? E outra coisa, o Vitor Hugo foi uma baita. Porque é ele que é o diretor. Então tem que falar, porque tá lá no... o Maicon também, E o Maicon. E nós falamos... Esqueci do Maicon. E o Maicon também. Entendeu? E daqui a pouco o Cassier começa a jogar, o Mina também tá... Então tá tudo bem. Só que esses elogios não são considerados. Eu tô cagando se for. Eu não tô nem aí. E outra coisa, eu não fico aqui elogiando ou criticando, por exemplo, elogiou porque alguém lá do Atlético ligou, eu não faço questão nenhuma de ser amigo de ninguém lá. Nós temos uma relação republicana, uma relação ótima lá com as pessoas do departamento de comunicação, eu falo com algumas pessoas do Atlético e tal, mas você acha que eles adoram as críticas que a gente faz aqui, eu faço no Instagram? Claro que não. Lá no Cruzeiro também não. Meu vídeo do jogo, pós-jogo ontem do Cruzeiro, eu recebi hoje de manhã a informação que um jogador lá viu o vídeo e falou, pô, bobagem. Tá tudo bem, mas eu não perco gol na cara do gol lá, né? Então, tá tudo bem. Então, elogiar é um problema, porque a turma acha que é rótulo de subserviente. Agora, quando vem uma crítica aqui ou um elogio daqui, até que é tudo merecido, cara, desculpa. É tudo merecido. Você vai chamar a atenção do que você tá querendo falar aí? Deixa eu falar da Ego. Ô, Nath Fiuza, chega pra roda, quero te ouvir também, Nath, sobre esse momento do Galo. Às vezes, sabe, eu vejo uma nuvem escura, tudo que o Atlético faz não vai dar certo. Porque a diretoria, porque a janela, porque o Barba Domingues, porque o ataque do Galo não tá merecendo agora aí um voto de confiança ao Barba pra melhorar esse time, como disse o Hélio Oliveira, pontuar as necessidades. A diretoria também, ir ao mercado, poder reforçar o time, não dá uma sensação de que o Galo vai para essa pausa da Copa do Mundo mais otimista, por exemplo, do que quando terminou o ano lá em dezembro, com um time com mais possibilidades de encaixe, Nath. Bom dia. Ei, Thiago, bom dia, viu? Para você aqui nos acompanha aqui no Rádio Esportes, meu abraço também ao Ale Oliveira. Acho que sim, né? Os resultados conquistados, as classificações nas 2 Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E essa vitória nessa última rodada do retorno, que coloca o Atlético, como o Ale bem pontuou, mais próximo da turma de cima da tabela do que de zona de rebaixamento, traz otimismo para essa janela de transferências, para esse período de pausa, para esse período também de treino
treinamentos, né? A gente coloca um primeiro momento de descanso, que será fundamental, um campeonato brasileiro que começou lá em janeiro, as equipes ainda se estruturando, o Atlético passou por mudança de comando, então é um período de pausa, de descanso que é importante, mas um período também de treinamentos que vai ser fundamental para o técnico Eduardo Domingues fazer ajustes, criar mais repertório, né? O Atlético, por exemplo, é um time que tem dificuldades de jogar no contra-ataque. Contra o Corinthians, não conseguiu jogar bem com uma linha mais baixa, buscando uma jogada de velocidade, acabou sofrendo o gol que decretou a derrota. Ontem faz o seu gol na jogada aérea, que é sempre muito importante, a bola parada, os gols de cabeça, o Vitor Hugo sempre contribuindo. Depois, no segundo tempo, foi para a estratégia de jogar no contra-ataque e sofreu principalmente pela falta de poder de decisão, de eficiência na hora de finalizar, né? O Pérez teve oportunidade, desperdiçou, o Natanael teve oportunidade, desperdiçou. Então, ajustar também isso, um time ter mais repertório, saber jogar com a bola, saber jogar sem ela. E esse otimismo, ele vai aumentar para a segunda etapa desse ano, para esse segundo semestre, a partir daquilo que for feito na janela de transferências, né? Jogadores que não estão sendo utilizados, que eles sigam seus caminhos, que o Atlético encontre alternativas, que a partir da saída deles abra espaço na folha salarial e que o Atlético consiga fazer os seus investimentos. Já foi dito que não vão ser feitos investimentos milionários, mas dá para trabalhar com eficiência, com inteligência no mercado, trazendo bons nomes sem ter que gastar tanto, né? Mas para isso também o Atlético precisa ganhar fôlego. Por isso é tão fundamental encontrar caminhos aí para aqueles que não estão sendo utilizados. Dudu, Igor Gomes, Scarpa, está lesionado agora, mas enfim, o Atlético tem que pensar possibilidades para esses jogadores, porque aí a partir das saídas a gente vai ter também uma noção melhor do quanto o time vai precisar e conseguir trazer, né? Fato é, o desempenho poderia ter sido melhor nesse primeiro semestre? Acredito que sim. Ontem valeu mais os 3 pontos do que o desempenho em si? Também acho que sim, até pelos desfalques. Tem possibilidade de jogar mais no segundo semestre? Tem possibilidade, mas precisa reforçar porque são 3 competições e 3 competições muito difíceis, né?